durante a ministração da palavra. Coloque seu coração à disposição do Espírito Santo. Peça quebrantamento, sensibilidade, atenção. Peça que o Senhor te sonde e te mostre os caminhos necessários de transformação, de ajuste. Peça ao Senhor: Deus, não me deixe sair desse tempo de celebração e culto sem ter sido tocado profundamente pelo Teu Santo Espírito. Peça ao Senhor. Fala aos nossos corações. Senhor, fala a vida da igreja. Precisamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode se assentar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 24. Vamos falar sobre todos somos missionários. Atos 18, a partir do verso 24. Amém? Vamos ler. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém. Queridos, o autor do livro Evangelização, Como Criar uma Cultura Contagiante de Evangelismo na Igreja Local, vai definir igreja como os cristãos nascidos de novo, batizados, os quais, em amor, estabelecem entre si um pacto de se reunir com regularidade sob a autoridade das Escrituras e a liderança de presbíteros com o objetivo de adorar a Deus, ser a imagem visível do Evangelho ao mundo e, acima de tudo, dar glória ao Senhor. Ele também vai dizer o que a igreja faz. A igreja deve realizar apenas algumas coisas para ser igreja, ele diz. As pessoas se reúnem com regularidade em torno do Evangelho, em amor, para ouvir a pregação e exposição da palavra, para adorar ao Senhor através dos cantos, das orações, contribuir financeiramente e praticar os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Os membros, as pessoas que estabeleceram esse pacto, cuidam em amor uns dos outros, até por meio da prática da disciplina eclesiástica. E aí ele vai dizer sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja de Jesus? A igreja é o plano estratégico de Deus para a evangelização, com uma missão primordial: ir a todos os povos, fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou, incluindo a formação de novas igrejas. Não se trata de um edifício, nem de mera reunião social de pessoas. Exige o compromisso recíproco na comunidade local. E aí ele vai dizer que a igreja não é um mercado de boas ideias sobre como se viver bem, mas uma comunidade submissa à palavra de Deus, à missão de Deus de irmos ao mundo dizer que há um Cristo que salva. Essa é a missão da igreja. É isso que nós temos como comissionamento de Jesus para a vida dessa comunidade de amor, que é a sua igreja. Queridos, quando Paulo chegou a Atenas, na sua segunda viagem missionária, ele percebeu ali, sabia, naquele centro intelectual, onde muitos filósofos, epicureus, estoicos estavam ali conversando, e ele vai perceber a grande possibilidade e oportunidade, até porque ele entendia que Deus o havia viabilizado para estar naquele contingente de estudiosos, porque ele mesmo era alguém bem preparado. Ele entendeu que ali seria uma grande oportunidade de se pregar o Evangelho, de se falar a respeito de Cristo, e nós sabemos que ele faz isso.
Depois de deixar Atenas, ele vai para Tessalônica, ele vai para Corinto, ele vai para Éfeso. E ao deixar Éfeso, nós temos então a informação que Apolo chega para Éfeso. E aí, nesse meio tempo, esse judeu natural de Alexandria, no Egito, também um renomado centro acadêmico da época, chega a Éfeso com um desejo grande de pregar o evangelho. Nós vamos ver que, com base no texto de Atos, sabemos que Apolo chegou por volta de 52 depois de Cristo, onde Paulo já havia partido para a Palestina. Então ele vai chegar após a estadia de Paulo em Éfeso. Paulo havia ficado 1 ano e 6 meses ensinando em Corinto, e nós vamos ver que Apolo foi o sucessor de Paulo em Corinto. Inclusive, por causa da eloquência de Paulo, de Apolo, nós vamos ver a situação que é causada ali em Corinto, né? Paulo chega a dizer, olha, uns são de Apolo, uns se dizem de Apolo, outros de Paulo, mas todos são de Cristo. Eu não vou entrar aqui nessa situação que aconteceu ali, mas Apolo substitui Paulo ali no pastoreio da igreja em Corinto. Apolo era um homem instruído, meus irmãos, no caminho do Senhor. Era um judeu, como eu disse, da cidade egípcia de Alexandria. Os estudiosos dizem que há a possibilidade de ter vivido ali 1 milhão de judeus no Egito com fala grega. Tanto que há a tradução do Antigo Testamento para que esses judeus de fala grega pudessem ter acesso às Escrituras, pudessem entender as Escrituras. E ali, Alexandria era a segunda cidade com mais imponência e importância do Império Romano. Então, Apolo vem dessa situação, um lugar de muito conhecimento, um lugar de acesso ao conhecimento e de acesso à palavra. Ele era eloquente, ele era instruído nos caminhos do Senhor. E os estudiosos dizem também que é possível que aquelas pessoas, os peregrinos no Pentecoste que estavam ali em Jerusalém e que ouviram a pregação de Pedro, possam ter chegado a Alexandria, levando as boas novas e levando ali o evangelho, e isso pode ter chegado ao coração de Apolo, ele pode ter ali entendido essa mensagem e decidido também pregar a palavra de Cristo, pregar a Cristo. Ele era poderoso nas Escrituras e fervoroso no Espírito, e ele era então um homem decidido, fervor havia nele em pregar o evangelho. Só que houve um problema ali, ele precisava se atualizar, ele precisava fazer uma atualização, porque ele ainda pregava o batismo de João. Então nós vamos ver Áquila e Priscila retirando ele ali e falando, olha, deixa eu explicar um negócio aqui. Tem uma coisa nova aí que aconteceu, e agora você precisa entender algumas coisas a respeito do Evangelho, a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo, e eles vão então orientar Apolo nesse sentido. E aí ele quis percorrer a Acaia, que é o nome originalmente de uma estreita faixa do território da Grécia. E aí os irmãos vão animar Apolo. Você quer pregar? Você é eloquente, você conhece o caminho, você conhece Cristo, você conhece as coisas, está atualizado, você quer pregar? Então nós vamos então te ajudar nesse propósito. E eles vão animar Apolo nisso, eles vão escrever cartas de recomendação para que ele pudesse acessar as igrejas, para que ele pudesse ser recebido nas igrejas para cumprir esse propósito. E ele vai, então, auxiliar aqueles mediante a graça que haviam crido. E com grande poder, com grande desempenho vindo do Espírito Santo, ele vai, então, pregar o Evangelho, convencer publicamente judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Queridos, muito simples o que acontece aqui. Um homem transformado por Jesus, capacitado para boa obra, com dom, eloquência, desejoso de pregar o Evangelho, sendo recebido pelos irmãos, instrumentalizado pelos irmãos, enviado pelos irmãos, para que com poder continuasse proclamando o Evangelho. Um homem disponível para ser usado por Jesus, para transformar vidas com um poder que não é dele, mas é do Senhor Jesus. Não é Apolo o poderoso, é Jesus o poderoso, que usa a vida de Apolo. Queridos, evangelização é o ensino do Evangelho com o objetivo de persuadir. O Evangelho é a mensagem de grande alegria da parte de Deus que nos conduz à salvação.
Evangelização é o ensino, o anúncio, a proclamação, a pregação do evangelho, que é a mensagem de Deus que conduz à salvação com o objetivo de dar esperança, transformação, de persuadir novos, convencer, converter, trazer novidade de vida. É a mensagem do evangelho respondendo grandes perguntas que estão no coração do homem. Quem é Deus? Por que nós estamos nesse caos? E que dias turbulentos, né, irmãos? Como temos vivido dias turbulentos e as pessoas estão se perguntando por que estamos vivendo esse caos, o coração do homem está inquieto, o que Cristo fez, como podemos nos voltar para esse Deus? Há um clamor no coração das pessoas em conhecer a Jesus. E nós sabemos que Deus é o nosso Criador. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus santo, justo, e um dia Ele vai executar a sua justiça perfeita contra todo o pecado. Nós sabemos quem somos, porque estamos aqui, fomos criados à imagem de Deus, somos criaturas incríveis com dignidade, importância e valor, porque o Senhor nos fez. Mas por causa da rebelião e do pecado, passamos de filhos a inimigos. Mas ainda assim, o Senhor Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos resgatou dessa situação, nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino da luz. E hoje nós temos uma nova vida. E as pessoas precisam saber disso. Cristo é o Filho de Deus, cuja vida sem pecado lhe deu a capacidade de se tornar o sacrifício perfeito. A morte de Jesus pagou pelos pecados de todos os que se aproximam dele com fé. E nós temos essa resposta aos que clamam. E nós não podemos nos calar. A pergunta que nós ouvimos tanto: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se nós não falarmos de Cristo? Não há evangelização, queridos, sem palavras. Por mais que você esteja lá mandando no WhatsApp uma mensagem sobre o evangelho para alguém, você está usando comunicação, você está falando, você está usando palavras para dizer que a palavra transforma. Que Cristo, a palavra, transforma. Nós precisamos, como igreja, entender que foi revelado a nós Cristo Jesus, e nós precisamos agora transmitir o que nos foi trazido, o que um dia nós ouvimos. O nosso objetivo evangelizador se origina no entendimento de que todas as pessoas com quem conversamos e convivemos terão um de dois destinos: vida eterna ou punição eterna. E as pessoas precisam de mais do que transferência de informações, precisam de salvação. Quando nós conversamos com as pessoas no nosso dia a dia, quando nós estamos atendendo as pessoas no nosso trabalho, quando nós estamos nos socializando com as pessoas num clube, num jogo de futebol, numa oportunidade qualquer onde nós estamos ali convivendo com alguém, nós precisamos olhar para as pessoas e pensar qual é o destino dessa pessoa e como eu posso transformar essa pessoa, como eu posso ser agente de transformação de Cristo Jesus para a vida dessa pessoa. A gente não pode olhar para as pessoas, queridos, com insensibilidade espiritual. Nós precisamos olhar para as pessoas com sensibilidade, entendendo que elas podem estar caminhando para o inferno. E eu sou voz de Jesus para aquelas pessoas. E quantas passam por nós. E nós não falamos do amor, porque o amor há muito se esfriou em nós. O amor pelo outro há muito se esfriou na nossa vida. Queridos, como ouvirão se nós não pregarmos? Ao evangelizarmos, não serve qualquer objetivo. Contamos com um alvo muito específico: persuadir pessoas à conversão, a fim de que se tornem seguidoras de Jesus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Persuadir é levar alguém ou a si mesmo a acreditar, a aceitar ou a decidir sobre algo, convencer alguém da necessidade que tem, mover, induzir. Precisamos falar de Jesus. A igreja que é de Jesus precisa falar de Jesus. Queridos, esse livro que citei, ele vai trazer algumas situações que nos fazem refletir sobre a cultura de evangelismo na vida da igreja. Como nós devemos cultivar a cultura da evangelização, do falar sobre Jesus na vida da igreja.
Cultura são crenças, valores, costumes, pensamentos de uma comunidade, de um povo, que faz com que eles se movam. Precisamos, então, nutrir algumas características de uma cultura de evangelismo na vida da igreja. E aí a primeira que eu trago para os irmãos, uma cultura motivada pelo amor por Jesus e por seu evangelho. Paulo vai dizer, os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais para nós. Entregamos a nossa vida para Jesus e é Ele que manda. Nós estamos com uma série de mensagens com a juventude, com os jovens, sobre Tiago. E nós estudamos o primeiro versículo da carta de Tiago, que fala sobre sermos servos, escravos de Jesus. Nós perdemos qualquer domínio sobre nós mesmos quando entregamos a nossa vida para Cristo. É Ele que manda, não é a gente. E ontem nós vimos como precisamos passar pelos momentos de dificuldade, como precisamos passar com perseverança, onde seremos ali nutridos na nossa fé, a sermos íntegros, inteiros, na vontade de Deus. E tudo o que Ele permite na nossa vida nos traz alegria. Nós somos dele, pertencemos a Ele e precisamos falar dele. Então precisamos ter na igreja uma cultura motivada pelo amor de Jesus e pelo seu evangelho. Se você ama Cristo, fale de Cristo. Se você é crente em Jesus, transformado por Jesus, obedeça a Jesus, indo por todo mundo, pregando o evangelho, aonde você está plantado, onde o Senhor Jesus te semeou, aonde Ele te colocou, é o lugar que você precisa falar dele. É certo que Ele convoca alguns para ir para mais longe, mas também é certo que onde Ele nos coloca é o lugar que nós somos missionários. Também precisamos desenvolver uma cultura de evangelização confiante no evangelho. Por que será que não falamos de Jesus? Será que é porque não confiamos em Jesus? Será que ficamos intimidados quando alguém chega até nós e nos questiona e nós recuamos? Porque talvez a nossa fé não está estabelecida no poder de Jesus? É uma fé enfraquecida? Será que nós não recuamos quando precisávamos entender que não há poder maior do que o poder transformador do Evangelho? E irmos adiante e pregarmos com fidelidade e coragem? Será que não estamos acanhados? Queridos, se fomos transformados, sabemos em nós mesmos o poder que o Evangelho tem sobre a vida. Quem era você antes de receber Jesus? Quem é você agora? E aí talvez seja um ponto de reflexão, porque talvez, se você não conseguir enxergar uma mudança muito significativa, você precisa repensar a sua fé em Jesus Cristo. Porque Ele transforma. Ele faz novo. Ele faz nova todas as coisas na nossa vida. O velho homem morre e surge um novo homem, estabelecido sobre a rocha que é Jesus. Por isso precisamos, na cultura do evangelismo na igreja, confiar no evangelho que transforma. Ah, pastor, mas eu falo tem tanto tempo para o meu parente, mas eu falo tem tanto tempo para a pessoa que está perto de mim, eu falo tem tanto tempo. Continue confiando, porque o poder do evangelho transforma e a palavra de Jesus não volta vazia. Amém? Você crê nisso, querido? A palavra do Senhor Jesus não volta vazia. A cultura de evangelismo na igreja também precisa ser uma cultura que compreende o perigo do entretenimento. Ezequiel 33, 30 a 32, o profeta vai dizer: o teu povo fala de ti junto às paredes e nas portas das casas, e um fala com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vamos adorar ao Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos chegar ao Senhor, e eles vêm a ti como o povo costuma fazer, e eles se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam. Pois agem e falam cheios de cobiça, e o seu coração busca o lucro. Tu és para eles como alguém que canta canções românticas, canção de quem tem voz suave e toca bem o instrumento, pois ouvem as tuas palavras, mas não praticam. O que o profeta está dizendo? Vocês vêm adorar o Senhor, vocês chegam diante dele, ouvem as músicas, a música eleva o coração, é tão bonito, né? Nós ouvimos aqui as canções, a irmã que adorou o Senhor, tão elevante, mas o que isso está produzindo de mudança na nossa vida? O que isso tem gerado em nós? Será que estamos vindo aos domingos na igreja, nos sentamos, como eu disse, a nossa igreja nos dá tanto recurso, você está sentado num banco muito bom. Tem igreja se reunindo no chão. Tem igreja se reunindo escondidas. Tem igreja se reunindo com o perigo de serem invadidos do local que estão e serem mortos.
E às vezes nós estamos tão elevados aqui na nossa situação, e isso está gerando apenas entretenimento no nosso coração. E isso precisa gerar mudança, meu irmão. Precisa gerar ir, precisa gerar amor, precisa gerar um impacto transformador na nossa vida para com o outro. Por isso, nós precisamos entender o que estamos fazendo como comunidade de Jesus. Se estamos vivenciando apenas a beleza do que o reino de Cristo nos proporciona, ou se estamos sendo a beleza que Jesus Cristo nos proporciona. Queridos, a cultura do evangelismo na igreja precisa ser uma cultura que enxerga as pessoas com clareza. Paulo vai dizer, assim, daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo a carne, nós não olhamos mais a situação desse mundo na vida das pessoas, mas olhamos a situação espiritual da vida das pessoas. Como eu disse, talvez nós estamos empurrando as pessoas para o inferno, porque não estamos falando de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Nossa, pastor, pesado isso, mas é isso mesmo. Porque se tem 20 anos que você está na mesma empresa e ninguém sabe que você é crente em Jesus, tem algo muito errado. E as pessoas estão indo para o inferno. E talvez você precisa pegar a sua agendinha aí dos contatos das pessoas que passaram pela sua empresa, para talvez você comunicar com eles que você errou. E você precisa consertar algumas coisas. Marque um café e fale de Jesus para elas. Nós precisamos entender que as pessoas estão andando para o inferno, entender a realidade espiritual das pessoas. Queridos, a cultura do evangelismo na igreja precisa ser uma cultura em que as pessoas ensinam umas às outras. Estais sempre preparados para responder a todos o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estejam preparados. Se alguém perguntar para você por que você crê em Cristo, você sabe responder? Você sabe responder por que Jesus salvou sua vida? Por que você entregou sua vida a Ele? Você sabe falar sobre aquilo que Cristo transformou na sua vida? Por isso nós precisamos ensinar uns aos outros. Precisamos ter uma cultura que modela a evangelização, ensinar as pessoas a falar de Jesus. É interessante Paulo dizendo, nós usamos muito esse texto de 2 Timóteo 2:2, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, agora você vai transmitir a homens fiéis que serão aptos para ensinarem a outros também. Nós não só falamos a respeito de Jesus, nós só não pregamos o evangelho, mas também fazemos isso se mover na vida do outro. Eu estou pregando para você, para que você se torne um pregador. Eu estou falando para você, para que você também faça isso. Tem uma dinâmica muito interessante a respeito dessa questão da evangelização e dessa onda evangelizadora. Imagine se só um fosse pregar, e eu começasse aqui a falar com os irmãos, prego para esse aqui, para esse, e todo mundo continuasse sentado. Eu ia chegar lá no último irmão daqui a muito tempo. Agora, se eu chego para esse, ensino, Jesus te salvou, Ele te ama, agora você também vai ser multiplicador, vem comigo. E aí a gente vai falando rápido, nós vamos alcançar todos. Mas precisa haver esse movimento, essa onda, onde nós ensinamos o outro também a essa cultura de evangelização, a esse ide de Jesus. É uma cultura que valoriza quem compartilha a fé. Paulo vai dizer à igreja em Filipos, também me anime para recebendo notícias de vocês. Ele se sentia animado quando ele recebia as notícias que a igreja em Filipos estava prosperando. Uma cultura que sabe afirmar e celebrar a nova vida. Paulo vai dizer à igreja, aos Colossenses, ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo e como aprenderam com Epáfras, o nosso amado servo. Valorizarmos aqueles que têm falado, incentivarmos e sermos juntos também uma força evangelizadora. E por último, uma cultura que entende que a igreja é o melhor e mais comprovado método de evangelização. Quando nós vemos o início da igreja, aquela igreja que inicia, nós vamos ver o Senhor acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos, porque eles perseveravam em comunidade, eles estavam em adoração no templo e nas casas, eles partiam o pão, eles comiam com alegria, havia simplicidade no coração daquele povo, eles louvavam ao Senhor, e a igreja ia sendo acrescentada porque ela era igreja. Porque ela vivia igreja. Ela vivia o movimento do Espírito Santo ali, e o Senhor Jesus iam trazendo outros, e ela crescia. As igrejas locais constituem o melhor e mais comprovado método de evangelização, e precisamos ser essa igreja que evangeliza, que fala do Senhor Jesus, que fala com amor ao mundo que necessita de Cristo.
E aí, queridos, nós podemos aprender algumas coisas para sermos essa igreja de cultura de evangelização com Apolo. Como eu disse, um texto simples, uma história simples, um registro simples de um homem que se entregou nas mãos de Deus para ser multiplicador do evangelho. Aprendemos que pessoas que compreendem a verdade estão anunciando a verdade. Se não estão, não entenderam. Apolo entendeu a verdade. Ele entendeu quem era Cristo. Ele entendeu o que Cristo fez na sua vida. E ele entendeu que precisava compartilhar Cristo. Ele, instruído no caminho, poderoso nas Escrituras, usado pelo Senhor. Meu irmão, se nós entendemos o que Cristo fez por nós, é hora de ir. É hora de ir ao mundo. É hora de ir ao seu vizinho, é hora de ir ao seu parente, é hora de ir ao seu amigo. É hora de viver o que nós temos em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos com Apolo, precisamos ser crentes que falam sobre Jesus como algo natural em sua rotina. Diz o texto que ele era fervoroso no espírito. Havia um desejo profundo nele, o espírito aí com E minúsculo, ele, havia fervor nele. Um desejo profundo de falar sobre Jesus. Por isso, na nossa rotina, precisamos falar de Jesus. Precisa ser algo costumeiro em nós, como crentes em Jesus, falarmos a respeito de Jesus. Precisamos ser crentes que tenham ousadia de falar sobre sua fé nos lugares onde estão inseridos. Nós vemos que Apolo vai falar ousadamente na sinagoga. Ele vai chegar ali no reduto judeu e vai dizer a respeito do caminho de Cristo Jesus. Ele vai pregar o evangelho onde ele está inserido. E precisamos ser crentes que tenham ousadia de falar onde nós estamos. Infelizmente, nós delimitamos missões e quando nós falamos missões, automaticamente a nossa mente nos leva lá longe. Hoje é culto missionário. O pastor vai falar sobre... claro que a gente está vivendo missões mundiais, a gente tem falado sobre missões mundiais, né, irmãos? Mas às vezes quando a gente pensa em missões, já vai falar sobre a África, sobre a janela 10x40, sobre os povos antigos, longe... E a gente esquece que tem gente morrendo na nossa Jerusalém. Inclusive, Jerusalém foi conquistada porque a igreja abandonou Jerusalém e foi para Roma. E deixou Jerusalém à mercê. E nós estamos deixando a nossa Jerusalém à mercê do diabo. Quando pensamos que missões é só longe. É só no outro estado, é só o missionário, é só o pastor... É só o ungido de Deus que vem e vai para longe. Não, querido, você é um ungido de Deus preparado pelo Senhor para cumprir a missão onde você está. Se Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. Queridos, precisamos ser crentes que valorizam e animam uns aos outros na prática do evangelismo. Apolo foi animado por Áquila e Priscila e por aquela igreja para continuar o desejo do seu coração de anunciar a Jesus. É engraçado, né? Às vezes a gente vai compartilhar com o irmão, eu estou evangelizando fulano. Eu estou pregando para fulano. Eu não. Não, eu me envolver com gente que eu não conheço de jeito nenhum. Não vou não. Eu tenho vergonha. Você está falando de Jesus? Eu não vou fazer isso não. Nós precisamos nos animar uns aos outros ao evangelismo. A prática do evangelismo. Como aquela igreja incentivou Apolo. E precisamos ser crentes usados com o grande poder de Jesus. Nós vamos ver no relato, no último verso, 28. Porque com grande poder ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Através da palavra, mediante a instrumentalidade que ele tinha. Queridos, grande oportunidade nós estamos tendo no ILC. Falei aqui no início do culto, se você quer se instrumentalizar para ser um agente de transformação nessa sociedade, prepare-se. Venha na EBD, faça o curso do LC. Pastor, eu não tenho tempo. Para de assistir a novela que talvez tenha tempo. Para de ficar na rede social que talvez tenha tempo. Para de fazer o que vai ficar nesse mundo e comece a investir no que é eterno, que talvez você vai ter tempo. Porque talvez os seus olhos estão nas coisas desse mundo e não nas coisas eternas.
invista na sua vida, para que você, com grande poder, seja um instrumento de Jesus para a transformação de vidas. E assim tenhamos na vida da igreja uma cultura de evangelização. Queridos, se quisermos retratar o evangelho pelo amor, por meio do amor uns pelos outros, isso deverá ocorrer na congregação local, na igreja, onde as pessoas se comprometem em amor a ser igreja. E como podemos então, como igreja, fazer essa cultura da evangelização ser vibrante? Como podemos vibrar com isso? Se tem uma coisa, Paulo Cansado e o pastor Arlésio, que trabalham com isso na igreja, se tem uma coisa que me energiza, não é energia de cristal não, tá, irmãos? Não acredito nisso não. Mas que me deixa animado, é trabalhar com o novo convertido. Discipular o novo convertido, a classe dos novos. Eles vêm vibrando, conhecendo, Jesus está transformando, está mudando. E parece que depois que a gente dá o discipulado, o estudo, a gente também sai vibrando, porque Jesus transforma. E sabe por que talvez tenha muito tempo que você não se sinta tão motivado pelo evangelho? Porque você se acomodou e não tem visto Jesus transformar outras vidas. Não tem visto Jesus fazer diferença na vida de outras pessoas. Queridos, quando nós vamos vendo isso acontecer na vida da igreja, a igreja fica empolvorosa, porque o Senhor vai agindo, vai transformando, e nós vamos sendo impactados pelo poder de Jesus. Por isso, prepare o seu coração, a mente e os pés. Prepare o seu coração para falar, a sua mente com a palavra. E vai, irmão. Quão formosos são os pés. Não é quão formosa é a cadeira. Não é quão formosa é a poltrona. Não é quão formosa é o banco. É quão formosos os pés que vão. Não a poltrona que nos recebe e a gente fica sentado. É os pés que vão anunciar o evangelho. Compreender o estilo de vida moldado por esse evangelho. Eliminar nossas suposições. Quem opera é o Espírito Santo, o poder é de Jesus, você é instrumento, permita-se ser instrumento. Pare de colocar qualquer tipo de possibilidade negativa na sua ação missionária. Comece a orar, comece a dobrar os seus joelhos, comece a pedir, Senhor, me usa. Peça com fé, sem duvidar. Peça ao Senhor para te usar. Enxergue a evangelização como uma disciplina. Don Whitney, ele escreveu um livro antigo que fala sobre disciplinas espirituais. Inclusive, amanhã eu vou começar, quem quiser, mais uma vez falando do LC, eu vou falar sobre disciplinas espirituais. Começamos amanhã com um curso avançado. E vou usar esse livro, algumas coisas desse livro. E ele trata, nesse livro, uma disciplina espiritual, a evangelização. A evangelização é uma disciplina na vida do crente, é algo que o crente faz. Como orar, como ler a Bíblia, como vir celebrar, como adorar. A evangelização é uma disciplina na vida do crente. E é possível que nós estamos tomando bomba nessa disciplina. Reprovados. Porque não estamos evangelizando, não estamos falando. Precisamos orar. Precisamos estar disponíveis para que o Senhor Jesus nos use. Mateus 5,16 diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Por isso não deixe que nada atrapalhe a sua luz de brilhar, abra espaço para a sua luz, deixe a luz de Jesus chegar nas pessoas que estão próximos a você, seja uma luz que chega ao coração das pessoas. Viva isso de uma forma, viva isso de uma forma eficaz na sua vida. Todos somos missionários, irmãos. Alguns chamados para o campo, alguns chamados de forma específica, alguns chamados por Jesus. Mas todos somos missionários. Todos somos comissionados por Jesus. Indo pelo mundo, pregamos o evangelho, ensinando, discipulando, até que ele venha, sendo embaixadores de Jesus. Eu escrevi o boletim, o editorial, sobre isso, sermos embaixadores de Jesus. Todos somos embaixadores, todos temos que falar, todos estamos representando o reino,
todos que foram transformados por Jesus. Por isso, Jesus nos envia aos próximos, Jesus nos instrumentaliza ao evangelismo e Jesus nos impulsiona e encoraja pelo seu Espírito Santo. Queridos, se tem uma coisa que eu gosto muito na minha vida e pratico isso comigo, é não ficar nas suposições e nas possibilidades. Se eu entendo que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, eu pontuo isso e faço isso de forma muito visível para mim. Para eu perceber que eu estou caminhando, crescendo naquilo que eu preciso. E pensando nisso, conversei com o pastor Arleste e quero lançar um desafio para a vida da igreja. Pode colocar aí, querido, para mim. Quero lançar um desafio para a vida da igreja. Uma ação missionária para a Igreja Batista do Barro Preto. Todos somos missionários. Volta aí só um pouquinho, querido. Todos somos missionários. É uma ação missionária para a vida da igreja. Pode passar. Falei desse texto, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode passar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E o que essa ação, então, ela quer gerar na vida da igreja? Criar uma onda evangelística na vida da igreja. Toda ação leva a um movimento, e o que queremos com esta ação é colocar nossa igreja em movimento para ser missional. Cada membro será encorajado a sempre ter alguém no seu coração, alguém que não conhece Jesus e por quem estará orando e agindo até que este se renda a Jesus. Pode passar. Irmãos, vou ler aqui que ele está difícil. Onde exerço o meu chamado missionário? Aos de perto, aos vizinhos, do trabalho, à família, aos que testemunham na nossa vida diária, nos relacionamentos em geral. Uma oração contínua, uma reflexão diária para a vida da igreja. Quem Jesus vai me enviar hoje? Preguei sobre isso há uns domingos atrás, sobre hospitalidade. Quem Jesus vai te enviar para que você possa pregar o evangelho? Reflita sempre, missões começam com hospitalidade. Quem está morando no seu coração? Quem é o seu alvo de evangelismo? É para pontuar. Quem que você está orando? Por quem você está orando? Quais são as pessoas que estão ao seu redor e que não conhecem Jesus? Você tem orado por essas pessoas? E essa ação, então, vai ser feita a partir de 6 passos. Orar pela pessoa que Deus colocar no nosso coração. Pergunte, eu posso orar por você? Você quer começar a evangelizar alguém? Pergunte, eu posso orar por você? Irmãos, essa pergunta quebra qualquer pessoa. Eu posso orar por você? Quais os seus pedidos? Você tem alguma coisa que eu posso caminhar junto com você? 2, se aproxime. Aproxime-se da pessoa, crie relacionamento, saia, leve à sua casa, crie amizade e ponte. Alguém no trabalho, mas pastor, o fulano lá no meu trabalho não tem Jesus, mas ele é tão chato, mas você também é, ele te acha chato também, então vai lá e converse com ele. Não é porque você é crente que você deixou, né? Devia ter deixado, né? Mas a gente vai trabalhando isso. Jesus vai trabalhando. Então chega junto. Fica perto, toma um café, chama para almoçar uma vez por semana. Leva na sua casa, faz um churrasco, convida o pastor, também vou. 3, relacione-se. Crie um relacionamento de confiança, conviva com a pessoa. Tem um livro que chama Geração Perdida. É uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e aí tem um relato de um jovem que falou o seguinte, que ele não gosta da igreja, porque a igreja só chega perto dele para tentar converter ele. É claro que a gente faz isso mesmo, que a gente quer que converte, né? Mas ele fala assim, ele conta a história dele. Eu estava no metrô, uma pessoa chegou para falar sobre Jesus para mim, me convidou para ir no PG, no pequeno grupo, eu não pude ir, e essa pessoa nunca mais me procurou. Ela só quer que eu vá no PG ou ela quer me conhecer? Aproxime-se das pessoas, se relacione com as pessoas. Não se aproxime das pessoas só para fazer um convite para elas. Se aproxime das pessoas para demonstrar o amor de Jesus por elas. E seja você esse canal de amor. Converse. Seja ali um sustento para essa pessoa emocional. Chega junto. 4. Conte a sua história. Tendo relacionamento com essa pessoa, mostra para essa pessoa que você foi transformado por Jesus. Quem era você antes, quem é você agora. E mostra para ela que essa pessoa também pode ser transformada. Conte aquilo que Jesus fez para você, por você, em você.
Convide a Cristo, depois de caminhar, convide essa pessoa para caminhar com Jesus e caminhe junto. Sabe qual é um dos grandes erros da igreja? E porque a porta às vezes fica aberta para as pessoas saírem da igreja? É porque a gente não continua caminhando junto. A gente fala de Jesus, a pessoa se converte, beleza, tchau, a gente se encontra domingo aí. Não, continue caminhando juntos. Estude a Bíblia, convide para os momentos da igreja, esteja junto, marque, continue trazendo, traga para o PG, continue investindo. É seu amigo, é seu irmão. Não é mais para deixar sozinho. E aí, queridos, nós vamos então... pode passar. O desafio que eu quero lançar para a igreja. Encontrar 100 missionários na vida da igreja. 100 irmãos que querem decidir alcançar uma pessoa para Jesus agora em 2022. Nós temos 100 pessoas engajadas nesse propósito de ganhar uma pessoa para Jesus em 2022. Irmãos, 100 pessoas. 100 irmãos desejosos de investir seu tempo na vida de alguém para que essa pessoa seja salva. Eu acredito que a gente pode muito mais que isso. Mas meu alvo aí foi um homem de pequena fé. Coloquei 100. Mas será que nós vamos chegar nos 100, irmãos? Amém. Amém. Pode passar. Como nós vamos acompanhar esse processo? Nós vamos ter um grupo no WhatsApp com esses irmãos. Nós vamos ter encontros para esses missionários, para instrumentalizar, para mostrar como você pode realizar esse processo, como você pode chegar, a aconselhar, caminhar junto. Encontros para alcançar os que estaremos evangelizando, momentos de apresentar o desafio da salvação, encontros de oração e de compartilhar. Nós vamos listar todas as 100 pessoas que cada um desses 100 missionários vai investir na vida, e nós vamos orar por essas 100 pessoas. Vamos ter a lista, vamos divulgar essa lista internamente para que a gente possa orar pela vida dessas pessoas. E ações para alcançar com o evangelho de forma muito pontual. Então vai haver um acompanhamento. Não vou jogar os irmãos na água e deixar os irmãos se afogarem, não. Nós vamos caminhar juntos. Nós vamos andar juntos. Esses 100 missionários vão andar juntos. E eu creio, em nome de Jesus, que no final do ano nós vamos ter uma grande celebração de colheita na vida da igreja. Amém? Amém. Ok, acho que acabou aí. Todos somos missionários. Se você quer ser um desses 100 missionários, cada um vai ter o seu número lá. Eu sou o missionário número 65. Eu sou o missionário número 42. Eu sou o missionário, se Deus quiser, 600. E aí? Você vai dar o seu nome hoje para o Robertson, pastor Robertson. Está ali. Eu chamo ele de Rob, irmãos. Porque é Robertson. Só que eu acostumei chamar de Robertson. Aí, para não confundir, é o Rob, o pastor Rob, está ali. Ele vai estar lá fora. E você vai dar o seu nome e o seu telefone para o pastor Robertson. E durante esse mês, o início de abril, nós vamos continuar falando para a igreja sobre a nossa ação missionária. E vamos continuar levantando os nomes. E quando nós fecharmos, então, o grupo, nós vamos começar a instrumentalizar e trabalhar isso na vida daqueles que se disponibilizaram para isso. Então, dê o seu nome lá fora, se você quer ser um desses 100 missionários, onde nós vamos aí alcançar 100 pessoas para Jesus, pelo poder e pela graça dele. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, querido. Pergunte a Jesus: será que eu sou um desses 100, Senhor? Será que eu tenho negligenciado a disciplina do evangelismo? Será que eu tenho deixado a desejar a respeito das coisas do Senhor? O que o Senhor quer fazer da minha vida? O que o Senhor quer fazer da minha história? Nós cantamos: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. E me usa como farol, como ponte. Me usa para a tua honra, me usa para a tua glória. Peça ao Senhor para que Ele reacenda a chama do primeiro amor no seu coração, para que você possa dividir isso com outros, desacomodar-se, ir. Pai, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ter uma cultura de evangelismo vivo na vida da igreja.
Nós queremos que o Senhor nos use, Pai. E nós nos colocamos à tua disposição. Nós colocamos a nossa vida no teu altar. Usa cada um dos meus irmãos, me usa, Deus, usa essa igreja. E que possamos, de uma forma transformadora, atingir onde o Senhor nos plantou, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa ser conhecido por aqueles que precisam da tua graça e da tua misericórdia, como um dia nós fomos alcançados. É oração que deixo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos cantar essa canção de novo? Pode começar aí, Vitor. Vamos ficar de pé? Nós vamos... Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do seu doce Espírito nos acompanhem em todos sempre. Amém, amém, amém.